Olá pessoal, e vamos para mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre algo bastante filosófico. E os assuntos que eu trago aqui, principalmente os de hoje, são superficiais diante da profundidade deles. Mas ainda que seja apenas uma ideia, é uma oportunidade, de estarmos aqui refletindo e questionando a respeito deles. E eu quero lembrar a vocês também, mais uma vez, para se inscreverem no canal, gente? Toque o dedinho nesse botãozinho preto que está aí, que aparece aí no vídeo, se inscreve e venha fazer parte aqui do nosso pessoal, gente? E quem ainda não assistiu o último vídeo, o nosso vídeo aqui do canal, assistam. Tem informações muito importantes ali, viu, gente? E também tem um filme em cartaz, esse nos cinemas, chamado Nosso Lar, com uma mensagem espiritual muito bonita e mostra as imagens dos umbrais inferiores, daqueles lugares onde eu estive lá projetado e eu contei para vocês no penúltimo vídeo. Quando puderem, assistem também, Mas não se esqueça que esse é no cinema. E eu fiquei impressionado, porque foi exatamente aquilo que eu vi. Assistindo o filme, eu esqueci de contar para vocês que as imagens daquele lugar que eu vi na projeção, desculpa, gente, eram iguais às do filme, em preto e branco. Olha, pessoal, tudo que eu disser aqui, são sugestões, questionamentos que eu quero. E eu não quero ser dono da verdade, viu? E nem atrair seguidores. O meu objetivo é simplesmente compartilhar com vocês aquilo que muitos percebem, mas poucos têm coragem de falar. E eu não tenho receio de ser chamado de maluco. Como disse o escritor Ariano Suassuna, eu gosto dos doidos, porque eles são iguais os escritores, vê as coisas além das aparências. Eu quero dizer para vocês que todos os questionamentos que eu trago aqui não foram totalmente extraídos de livros, algo que eu li, por exemplo, e nem do que eu ouvi dos demais colegas. Agora, é importante também ouvir, sim, todos nós contribuímos para o engajamento dessas questões, dessas ideias aqui. Mas eu diria que a parte maior flui de mim mesmo, como consciência que sou. E é interessante pensar nisso, viu, gente? Como se dentro de nós tivesse as respostas para tudo. Agora, se nós tem todas as respostas, então para que estudamos, Pesquisamos. Talvez em nós tenha todas as respostas, sim, mas no todo que está dentro de nós. Como se estivéssemos que estudar aqui fora para compreender aqui dentro, Aí entra um questionamento que eu trago comigo desde que iniciei na minha mocidade. E foi uma época de ouro que começou a amadurecer as minhas ideias e os meus questionamentos sobre a nossa existência. Ao mesmo tempo também foi o início de um conflito que durou 5 anos. Mas não existe amadurecimento, gente, sem conflitos. Como diz a escritora e romancista Tati Bernardi, a única recompensa que você recebe depois de sofrer é o amadurecimento. Mais nada. Afinal, a vida não mima ninguém. E eu tornei-me consciente que cada um de nós somos uma gotinha num grande oceano de vida, ou uma pontinha do iceberg, enquanto uma extensão gigantesca está nas profundezas do desconhecido. O desconhecido aparentemente ausente, mas está sempre presente, gente? Dentro de cada um de nós. E em determinados momentos, este desconhecido manifesta em nossos sentimentos e nos convida
para reflexão. Às vezes, em um momento de angústias, ou quando estamos sós em algum lugar, ou à noite, né? Quando vamos dormir, às vezes, essa manifestação é tão forte que vem uma lágrima, ou até um soluço. Mas nós engolimos seco e empurramos esse sentimento para o lado e reafirmamos em nossa postura de sempre a respeito do que somos, somente aquela que conseguimos entender através dos nossos 5 sentidos. Uma vez, quando eu já passava dos meus 30 anos, e logo após eu sair de uma crise terrível, chamada Síndrome do Pânico, e está tudo aqui nesse livro, gente, né? A minha história de vida está aqui nesse livro. O livro físico já está esgotado, mas o e-book ainda encontra à venda na Amazon. E eu vou aproveitar e vou deixar o link do e-book desse livro embaixo nos comentários, né? Para quem se interessar, adquira o e-book, leiam, vocês vão gostar, viu? É uma história de vida muito interessante. E eu frequentei, na época, alguns núcleos, né, de estudos sobre yoga, meditação e espiritualidade, né, para entender um pouquinho mais, né, sobre as situações já lá naquela época, né? Mas por curiosidade mesmo. E conversando com um dos considerados mestres, né, do local, e já com mais idade do que eu, ele me disse: Davi, este mundo em que vivemos é muito perfeito para dizermos que é uma ilusão. Naquela hora, eu fui mais longe do que ele e eu pensei: a ilusão não é apenas perfeita, ela é mais que perfeita, tão perfeita que é capaz de nos confundir com a realidade. Pois é, gente, aí está uma das nossas maiores dificuldades em nosso mundo, é descobrir que o que estamos vivendo aqui não é real. Mas a realidade e a ilusão se interpenetram tão perfeitamente a ponto de não distinguirmos onde começa uma e termina a outra. Agora, por que assim, hein, gente? Será que é para nos testar? Olha, eu não sei, mas o mestre nos alertou dessas dificuldades. Disse ele: o caminho é estreito. Outro alerta bem forte dele, este é forte, hein? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que largarmos as ilusões e os apegos deste mundo. Vejam o quanto é difícil distinguirmos o real do ilusório. E eu não estou dizendo que temos que largar tudo para seguir o mestre. Até porque isto também seria uma ilusão, né? A meu ver, nós devemos seguir sim, mas os seus ensinamentos e nos esforçar para vivê-los na prática. Tudo que tem aqui neste mundo, gente, são recursos para usarmos aqui. Mas é para ficar aqui, para que outros também possam usá-los depois de nós. Mas não é isso que fazemos, né? E por muitas vezes fazemos como uma criança que não quer se socializar e que centraliza tudo nela. Às vezes tem até mais habilidades mesmo, né, do que as outras. Pega rapidinho, né, os melhores brinquedos, busca somente aquilo que é dos seus próprios interesses, né, e abraça tudo, né, faz até um biquinho, é meu. E não se importa com as demais crianças que estão à sua volta e querem brincar, e que também tem direito, né, gente, tem esse direito. Mas não sobra brinquedo para elas. E o que acontece? Aquelas mais raivosas avançam e tentam tomar a força. E aí acaba a brincadeira. E a coisa fica séria, né? Pois é, gente. Agora, perceber que isso está acontecendo aqui nesse exato momento
entre nós adultos, não é muito fácil aceitar, viu? E o pior é que essas tramas não acabam aqui. Pelo que eu pude perceber em algumas das minhas experiências, e vocês acreditem ou não, isso se eterniza. Não sei por quanto tempo mais, viu? Pelo que eu pude compreender, se aqui com todos os nossos sentidos não conseguimos perceber essas questões, depois que a vida termina aqui, os sentidos também se extinguem. Mas os desejos inconscientes do corpo ficam, inclusive os de posse. Eu já falei disso em vídeos anteriores. Agora eu vou contar um relato para vocês que me ocorreu em 17 de julho de 2022, que retrata bem essas questões. Eu fui deitar 1h da manhã. Utilizei uma técnica que eu consegui sair do corpo algumas vezes com ela, mas naquela noite não funcionou. Eu planejei sair para andar pela casa para ver se havia espíritos ali. Alguns colegas disseram que haviam visto e eu também fiquei curioso. Acabei dormindo, vindo acordar por volta das 4h da manhã e muito calmo, sentei na cama, tão real como se eu estivesse acordado. E falei, bom, já que eu acordei mesmo, então eu vou dar uma volta pela casa e fazer um simulado, como se eu estivesse fora do meu corpo. A nossa casa não é totalmente escura. Em todos os locais tem um pouco de luminosidade. Eu abri a porta pelo trinco e fui pelo corredor até a sala. Olhei no sofá onde o nosso cachorrinho, que já havia partido, gostava de ficar, mas ele não estava lá. Olhei em todos os cantos da sala para ver se havia algumas presenças, mas não vi nada. Fui até a cozinha, na lavanderia, sempre observando tudo. Voltando para a sala, eu notei algo branco e pequeno mexendo debaixo da mesa. Abaixei para olhar e era um animalzinho pequenino e eu não consegui saber que bichinho era aquele. Peguei-o para observar de perto, quando num impulso eu disse, opa, estou fora do corpo. E numa lucidez incrível, mais do que quando estou acordado. Não consegui lembrar na hora como se chama esses bichinhos, mas depois descobri que são seres elementais. Eles gostam de ficar nas casas onde tem animais. Eu levei o bichinho até o quarto do meu filho para mostrá-lo. Mas ao passar pela porta do quarto, o quarto dele se transformou e se tornou numa grande sala. E eu fui perdendo a lucidez e a projeção foi se transformando em um sonho. E eu pensei, agora eu estou sonhando. Não tem muito mais o que fazer. E eu relaxei um pouco. Veja que interessante. Até então eu estava conduzindo a situação e a partir daí passei a ser conduzido por ela. É isso que os sonhos fazem com a gente, viu? E explicando, houve 3 situações distintas. As 2 primeiras ocorreu o que eu disse sobre as situações que se interpenetram, né? Vejam que aquilo que chamamos de realidade foi tão forte, numa fusão tão perfeita, que eu não percebi que estava fora do corpo. E eu andei pela casa com o meu segundo corpo, acreditando que fosse o primeiro, enquanto o meu verdadeiro corpo estava dormindo. E na terceira situação, o meu segundo corpo, projetado por alguma razão que eu não sei, entrou no estado de sonho e continuou. Dali do quarto do meu filho, eu fui para a casa da minha mãe e me engajei numa limpeza que estava ocorrendo lá. Mas não consegui abrir a lucidez e eu acordei. A meu ver, o real e o imaginário estão, de certa forma, tão entrelaçados em nossa estrutura psíquica que, com o nosso baixo nível de consciência na interação com o meio em que vivemos,
é impossível distinguir quem é um e quem é o outro, uma vez que captamos a realidade pelos nossos 5 sentidos. Prova disso são as diversas interpretações que fazemos de um mesmo fato. Cada um de nós vemos de uma forma diferente. É ou não é? Razão da dificuldade de aceitar que todos estão certos. Diante de tudo isso, onde está a verdade? Na humildade, gente, em aceitar os nossos limites, buscando a compreensão através de outros recursos, na oração, na meditação, nas intuições que recebemos dos nossos amigos espirituais e numa vida com desprendimentos. Até porque o entendimento da nossa vida espiritual está acima da nossa vida material, principalmente na densidade magnética que vivemos aqui. Olha, não é muito fácil, mas para quem consegue sutilizar um pouco mais e manter numa boa frequência, até consegue, mas na maioria de nós não. Com os nossos sentidos físicos, nós não alcançamos os espirituais. Certo, gente? Pense nisso que eu disse com carinho, viu? Então, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.